Um grande abraço para você ligado na tela da Diário do Brasil TV. Está no ar o seu Diário do Brasil nesta quarta-feira, dia 27 de novembro. Vamos conferir os destaques desta edição. Saiba o impacto que a superproteção dos pais pode gerar aos filhos. Palestra sobre Lei de Liberdade Econômica instruiu empresários no Ciesp Bauru nesta manhã. E hoje tem Bauru Basquete na panela de pressão, com direito à entrega de título de cidadão bauruense Alex Garcia. Tem isso e muito mais logo após o intervalo aqui no Diário do Brasil. Meio-dia e 1 minuto, a gente começa esta edição com cenas repetidas. Depois de um mês do fim do rodízio de captação de água do Rio Batalha, é grande a possibilidade dele voltar. Isso porque o nível da Lagoa do Daio está quase 1 metro abaixo do nível ideal. Você já deve até ter decorado, que o nível ideal é de 3,20 metros e agora está em 2,21 metros. A promessa da limpeza e desassoreamento da lagoa aparentemente não ajudou em nada. Como você conferiu na edição de ontem, os vereadores bauruenses estão cobrando aí ações da prefeitura para viabilizar novos locais de captação, para além da Lagoa do Batalha e dos Poços, para fazer algo semelhante ao realizado pela Prefeitura de São José do Rio Preto, que conseguiu empréstimo junto à Caixa para viabilizar um novo local de captação e sanar a crise hídrica naquela cidade. Enquanto isso não acontece, Bauru fica aí à mercê da vontade divina, esperando a chuva cair aí e cair bem, para a falta de água não voltar à nossa realidade. Segundo o IPMET, há possibilidade de chuva no final de semana, mas talvez seja insuficiente. Só que a questão não é nem se vai chover ou não, mas sim até quando o Bauru vai aguentar viver nessa situação crítica e também de um medo constante da falta d'água. Mais um vereador eleito esteve na Câmara de Bauru, foi Dário Dudário, do PSD, que conversou com o jornalista José Eduardo Amantini. Eleito vereador pela primeira vez com 1.790 votos pelo PSD, Dário Luiz Souza da Silva, conhecido como Dário Dudário, diz que foi conhecer a casa, onde irá assumir seu mandato eletivo a partir de janeiro de 2025 e que está preparado para o seu novo desafio político e público. Pretende aí conhecer em primeiro lugar a casa legal e a gente trabalhar aí unidos com todos os nossos vereadores aí para o bom andamento da nossa cidade. A gente pretende defender todos os projetos que façam bem e melhoria para a nossa cidade. Ele também diz que já está estudando o regimento interno e a lei orgânica da casa e que vai trabalhar muito por Bauru. Tem que ler o regimento da casa, respeitar o regimento da casa, respeitar e praticar ele. Esse é o nosso objetivo, para que a gente não faça nada que não seja dentro do regulamento da casa. Eu sei que eu estou chegando novo aí, talvez um desafio novo aí na minha nova etapa de vida aí, mas eu quero fazer o melhor. Eu creio que a gente tem muita coisa a desenvolver aí, então eu quero que vocês podem contar comigo, pode contar com a minha pessoa, que eu quero estar aí à disposição de todos os nossos munícipes aqui de Bauru. Esse é o nosso objetivo, trabalhar por Bauru. O Centro de Inovação e Tecnologia, o CIT, foi inaugurado em maio deste ano e oferece serviços de capacitação nas áreas tecnológicas. A nossa equipe conversou com a diretora da Divisão de Logística e Novos Negócios para saber mais sobre esse espaço. O que é o Centro de Inovação e Tecnologia, o CIT, que está com diversos cursos sendo divulgados desde maio deste ano? Bom, a diretora da Divisão de Logística e Novos Negócios, a Rita Bento, explicou um pouquinho para nós sobre o objetivo do CIT e também os cursos oferecidos para a população. Rita, o que é o Centro de Inovação e Tecnologia? Qual que é o objetivo do CIT? Então, o Centro de Inovação, ele é aberto à população. Ele serve de impulso para a tecnologia e inovação no município. Nós fazemos parte do ecossistema de inovação e aqui temos cursos para desenvolvimento de tecnologias. Temos as salas de realidade virtual, a sala podcast, a sala maker. Nessas salas nós temos feito cursos
para a população de segunda a sexta, para desenvolvimento de produtos, na área de gestão de negócios, empreendedorismo e inovação. E para qual público é voltado? Nós temos cursos para várias faixas etárias. Temos inclusão digital, estamos com um programa de 40+, e temos desenvolvido também cursos para iniciação e introdução à impressão 3D com adolescentes a partir de 14 anos. Você comentou que tem diversas salas por aqui, né? Sala de podcast, de sala maker. Essas salas, elas são abertas para o público utilizar também ou é só utilizado para os cursos? Nós abrimos agendamentos para sala maker e sala podcast. Eles são realizados pelo nosso site e por o nosso e-mail do Centro de Inovação. Então, para quem se interessar tanto em usar o espaço quanto participar dos cursos, é só acessar o site da CDCom? Isso, o site é do CIT.Bauru. A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia contra policiais militares envolvidos na Operação Verão, realizada pelas polícias militar e civil na Baixada Santista entre dezembro de 2023 e abril de 2024. Esta ação deixou 56 civis mortos, em supostos confrontos com os agentes de segurança. 2 agentes da Rota, a tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo, viraram réus por homicídio qualificado. Segundo a promotoria, esses policiais simularam um confronto e alteraram a cena do crime. A Secretaria de Segurança Pública aponta que a ocorrência foi investigada por meio de inquérito policial militar encaminhado à Justiça e os policiais envolvidos na ocorrência permanecem afastados do serviço operacional até o final do processo. Todo ano, a Operação Verão acontece em 16 cidades do litoral paulista, mas na última edição recebeu muitas críticas por sua letalidade, segundo dados divulgados, inclusive pelo Ministério Público de São Paulo. Entre os mortos estava, por exemplo, um jovem que tinha 20% da sua visão e um homem que, segundo a alegação dos policiais, estava armado com um fuzil, mas andava de muletas. Neste período, 2 policiais militares foram mortos, o que teria levado, inclusive, a essa retaliação, os 57 mortos. Mas não precisa ser muito inteligente para saber que a violência não justifica mais violência, senão a gente fica num ciclo aí, um ciclo da morte. Os pais sempre querem o melhor para os filhos, mas em muitos casos esse desejo de proporcionar o melhor acaba gerando uma criação superprotetora. Leonardo Colombo conversou com uma psiquiatra que explicou por que essa forma de criação pode trazer consequências negativas na vida futura das crianças. Imagine que quando você era criança, nunca teve a permissão para brincar na rua sem a companhia de um adulto. Cada movimento seu era meticulosamente supervisionado e seus pais te ligavam a cada 30 minutos para garantir que tudo está bem. Essa é a realidade de muitas crianças e adolescentes que crescem dentro da bolha da superproteção. Mas o que muitos pais acreditam ser uma forma de proteção pode, na realidade, prejudicar o desenvolvimento emocional das crianças. Profissionais da área da saúde alertam que a superproteção pode ter efeitos negativos duradouros na vida das crianças. De acordo com esta psiquiatra, a forma de criação superprotetora tem sido associada a um aumento de problemas como ansiedade, depressão e outros distúrbios emocionais com reflexos a longo prazo. Na infância, a gente não observa tanto, mas conforme vai crescendo, a gente observa que se torna um adolescente ansioso, para o adulto mais ansioso ainda, porque acaba que não sabe lidar com as frustrações, não consegue, de repente, atingir uma independência social, financeira, fazer um negócio próprio. Mãe, entra naquela loja e pergunta o preço daquela roupa para mim. Então, a mãe entra, ou a mãe já comprou a roupa, a mãe já fez isso. Então, ele se torna um adulto completamente dependente em vários quesitos e ansioso. Ele não sabe ter que entrar numa loja e perguntar o próprio preço.
Mas como podemos evitar que a criação dos filhos se torne um obstáculo para o desenvolvimento saudável? Para a psiquiatra Jordana Sabagi, existem caminhos que podem ser seguidos para garantir que os pequenos se desenvolvam de forma mais equilibrada. Eu acho que eles têm que colocar um equilíbrio desde o começo. Desde quando a criança já consegue escolher que roupinha você quer usar. Coloca ali 2 opções. Coloca verde ou azul. Deixa a criança escolher a roupa. Lógico que conforme a criança vai crescendo, eu sou a favor de que dentro da casa dos pais, os pais deixem sempre claro qual que é a regra aqui dentro da minha casa. Então, mesmo que se torne adulto, aqui na minha casa funciona assim. Aqui na minha casa, o almoço sai meio-dia. Então, para o filho adulto não chegar lá 2 horas da tarde e a mãe está ali esperando o filho para almoçar. Então, o filho também tem que ter o controle de que meus pais vão almoçar ali meio-dia. Então, eu acho que não tem uma idade certa para soltar completamente as rédeas, dentro da minha casa, minhas regras. Aí, a hora que o filho conquista a sua independência, fora da tua casa, na sua casa, na casa do filho, suas regras. Ajudando da forma certa, os pais podem ensinar os filhos a se tornarem mais independentes e a controlarem melhor as suas emoções, com lições que vão acompanhá-los a vida inteira. Vamos para o momento mais esperado pelo bauruense que teme pela crise hídrica, a previsão do tempo. Bom, para você que espera chuva, a notícia não é boa, porque o tempo segue estável, com predomínio de sol e sem previsão de chuva para a maior parte do estado. Haverá aumento da nebulosidade e possibilidade de ocorrências de chuvas no setor oeste, entre Araçatuba e Presidente Prudente. As temperaturas seguem em elevação. Em Bauru, dia de céu aberto com alguma nebulosidade, mas sem chuva. Umidade relativa do ar já próxima aí dos 30%. Temperatura mínima pela manhã foi de 23 graus e a máxima prevista para a tarde é 36. Segundo o IPMET, o padrão de temperatura e umidade de Bauru está previsto para o restante também do centro paulista. Então, novamente, vale a recomendação para evitar a exposição ao sol nesse período da tarde. Rápida parada no diário e na volta tem a palestra sobre liberdade econômica no Ciesp e o Bauru Basquete, que joga hoje. Agora, 12h13, não saia daí, o diário volta já. Meio-dia e 17 minutos, de volta com o Diário do Brasil, e o Brasil acaba de superar a marca de 50 gigawatts de potência instalada operacional de energia solar. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a Absolar. Com isso, o Brasil se tornou o 6º país a alcançar essa marca, juntando-se aos Estados Unidos, China, Alemanha, Índia e Japão. Segundo o Ministério de Minas e Energia, de janeiro a outubro foram instaladas 119 usinas solares no país, adicionando pelo menos mais 4,5 gigawatts de potência elétrica. Apesar dos números positivos, a Absolar critica o aumento do imposto de importação sobre insumos e componentes de painéis solares, aprovado há 2 semanas pelo Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior. O imposto foi de 9,6% para 25% dos valores dos insumos, que vem quase sempre da China, e são fundamentais para a composição dos painéis solares. Para a Absolar, a taxação desestimula os investimentos e compromete o ritmo de crescimento da fonte limpa de energia no momento de transição energética. Por outro lado, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços justificou a medida como necessária para fortalecer a indústria local e gerar empregos no Brasil. Fato que o Brasil tem um potencial gigantesco para a energia solar e terá um crescimento ainda maior quando for realizada, por exemplo, uma política pública para facilitar a implantação dos painéis fotovoltaicos em domicílios, em casas populares, que podem garantir aí a segurança elétrica do país, se tudo isso acontecer,
Responsabilidade e liberdade são os novos desafios dos gestores, segundo a Lei de Liberdade Econômica. Tema esse abordado nesta quarta-feira em palestra no CIESP Bauru. Logo pela manhã desta quarta-feira, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo foi palco de um evento que reuniu gestores, empresários e especialistas para discutir a Lei de Liberdade Econômica e suas implicações na responsabilidade dos gestores. A palestra Lei de Liberdade Econômica e Responsabilidade dos Gestores é realizada no CIESP Bauru. Conversamos com os palestrantes para mais informações. A Lei de Liberdade Econômica nos últimos 5 anos, ela trouxe no seu artigo 50, do Código Civil, que foi alterada por ela, a possibilidade, não é isso, de uma despersonificação da personalidade jurídica, só que a mudança, isso já estava na lei, lá no Código Civil em 2002, mas a lei agora, há 5 anos atrás, trouxe uma pormenorização para que o entendimento dos tribunais e dos empresários seja mais verticalizada, que algumas dúvidas que nós tivemos de 2002 até há 5 anos atrás fosse minimizada. O diretor-geral do curso Prevê, José Luiz Garcia Pérez, foi ao evento e comentou sobre a relevância da palestra para os empresários. Olha, do jeito que as coisas andam mudando rapidamente hoje, é muito importante que o empresário se torne sempre conhecedor dos fatos novos e seja orientado, né? E o Paulo nos proporciona sempre isso, sempre ele está com um curso que é voltado para o empresário. E a palestra de hoje, principalmente, é um tema muito interessante que vem muito ajudar a posição do empresário nesse mundo de hoje tão conturbado. O encontro, acompanhado de um café da manhã, teve como objetivo promover um diálogo sobre os impactos dessa legislação no ambiente empresarial e na gestão pública, destacando a importância da desburocratização e do equilíbrio entre liberdade econômica e responsabilidade jurídica. A lei trouxe, há 5 anos atrás, uma vontade do legislador em proteger um pouco mais o empresário, para que esse empresário queira ser empresário, para que aquelas dúvidas que haviam tentassem ser minimizadas. O evento reforça o papel do CIESP como um espaço de integração entre profissionais e instituições, incentivando o aprimoramento das práticas de gestão no setor industrial. Do que de fato a lei traz, Nós tivemos algumas alterações legislativas, principalmente a própria Lei de Liberdade Econômica, que trouxe algumas inovações. Então a gente tem uma base fundamental vinda do Código Civil de 2002, mas que com o passar do tempo tem sido alterado por essas legislações especiais. Então, o primeiro ponto é que o administrador precisa saber o que de fato a lei traz. O segundo é a gente poder fazer uma compatibilização em relação ao que a lei traz com o que os tribunais têm entendido. Existem algumas situações de limitações que a lei estabelece, mas que nem sempre os tribunais têm atendido, como por exemplo a responsabilidade limitada dentro de uma sociedade limitada, que a gente sabe que tem algumas áreas, como por exemplo o direito do trabalho, o direito tributário, o direito consumerista, que acaba sendo a responsabilidade vista como uma responsabilidade ilimitada. Então é muito importante que o empresário tenha conhecimento do que de fato os tribunais têm entendido, para poder a partir disso ter uma base fundamental para os seus negócios. O advogado comenta que a responsabilidade interna dos gestores é de suma importância para os negócios. Tão importante quanto a responsabilidade do administrador perante a sociedade em si é a responsabilidade interna perante os seus outros sócios. Então, quem administra está à frente do negócio e, logicamente, à frente do capital alheio. Com base nisso, é importante que ele saiba também quais são os deveres de casa. E dentre esses deveres está a transparência, a lealdade, a boa-fé objetiva e assim por diante. São princípios básicos do que a gente tem de governança administrativa e que muitas vezes, quando aplicados no direito, a gente tem certas dúvidas. Então, a palestra hoje é exatamente para isso, para a gente poder trazer o que de fato a lei estabelece em relação a essas diretrizes e que a gente possa de alguma forma colocar alguns parâmetros de conduta para os empresários. É muito importante que você procure conhecimento, busque conhecimento, e a CIESP abre as portas da casa exatamente para isso, para a gente poder falar, dialogar, debater, explicar algumas dúvidas, alguns pontos que eventualmente o empresário possa não ter tanto contato, principalmente no dia a dia corrido que eles têm. Agora no final do ano a gente sabe que a agenda está corrida, mas é muito importante que a gente tenha esse diálogo com a população
principalmente o empresariado em geral, para que, logicamente, eles saibam quais são os objetivos do negócio deles aplicados juntamente com o que a legislação estabelece. E volto a frisar, né, o que os tribunais têm entendido, que isso é muito importante. Bom, vamos falar agora de esportes, começando com o polo aquático, porque 5 atletas do polo aquático da BDA, mais o técnico Paulo Rogério Moraes, representaram o Brasil no último fim de semana na Copa Panam Aquatics, realizada na Colômbia. As jogadoras Karen, Kemily, Letícia Belório, Letícia Silva e Maiá estiveram na disputa da competição, que terminou com o Brasil na 3ª colocação. A seleção ficou atrás apenas da Argentina e Estados Unidos, e a atleta Letícia Belório, que você vê aí na imagem, né, foi destaque brasileiro, terminando como artilheira da competição. Parabéns para as atletas da BDA, né, e para o técnico Paulo Rogério. Depois de 2 jogos fora de casa, ainda uma semana sem atuar, o Bauru Basquete retorna ao ginásio Panela de Pressão para enfrentar o Fortaleza Basquete Cearense e Unifacisa nesta semana. Começando hoje, né, contra a Fortaleza, e ainda no confronto contra a equipe, né, do Ceará, nesta quarta, dia 27, o capitão Alex Garcia vai receber o título de cidadão bauruense. Depois de 2 jogos fora de casa, o Bauru Basquete retorna ao ginásio Panela de Pressão para enfrentar o Fortaleza nesta quarta-feira, 27 de novembro, e o Unifacisa no próximo sábado, dia 30. O Dragão vem de uma derrota pelo Corinthians e uma vitória em cima do Pinheiros. Apesar dos próximos rivais estarem com uma classificação baixa na tabela do Novo Basquete Brasil, o torcedor pode esperar uma disputa acirrada, já que o desempenho das equipes tem melhorado nos últimos jogos. O time do Fortaleza, né, ele foi montado em cima de uma estrutura de jogo em cima do McLean, né, um americano. E ele teve uma lesão, se machucou, então o Espiga está tendo que readaptar, tendo que remontar, né, esse estilo de jogo, né, da equipe. Está jogando hoje com um garrafão mais forte, com 2 pivôs mais pesados dentro do garrafão. Está jogando um jogo que, tentando não deixar a equipe adversária correr, né, vai jogar um jogo mais de 5 contra 5, até mesmo pelas suas condições que ele tem hoje. São 13 dias desde o último confronto do Bauru, e neste intervalo, o técnico Paulo Jaú buscou trabalhar o condicionamento físico, ajustes em quadra e principalmente a defesa para o confronto de amanhã. Nós priorizamos aí alguns dias a parte física, a parte de força, priorizamos a parte de recuperação de alguns jogadores, né? E com isso também eu consegui trabalhar algumas coisas da parte tática que a gente quer evoluir durante a competição. Então, pra gente, como técnico, é excelente quando tem essa parada. E uma das peças que retorna para a quadra é o ala Pedro Infante. Ele retorna 100% recuperado depois de um mês afastado para oferecer suporte ao Dragão. Primeiramente, muito feliz de ter voltado. Acho que ficar fora de quadra ninguém gosta. Ainda mais um time nosso que é em curto de rotação. Acho que vai ajudar bastante o time na rotação para descansar os caras que estão jogando mais. A gente tem que jogar como todos os jogos possíveis, acho. A gente tem que entrar como a gente entrou como o Franca aqui, que a gente acabou ganhando. Acho que não importa se ele está em último, se está em primeiro, o campeonato está muito acirrado, então a gente tem que entrar com força total. Que a gente vem treinando forte a semana passada e essa, já visando principalmente esse jogo contra o Fortaleza, nessa quarta-feira. É uma equipe, eu acho que, se eu não me engano, está em último na classificação, mas a gente não pode bobear. Tem que jogar duro, tem que pôr nosso ritmo de defesa e de ataque para a gente em casa conseguir mais uma vitória. E para quem for assistir o jogo contra o Fortaleza, às 7h30 da noite, vai acompanhar não somente o capitão Alex Garcia jogando em casa, mas também sendo homenageado. O seu título de cidadão bauruense será entregue durante o intervalo da disputa. São 10 anos representando não só o Bauru Basquete, mas também a cidade de Bauru. E os sentimentos que resumem são orgulho, prazer e reconhecimento. Eu me sinto em casa, viu? Já tive, nesses 10 anos, já tive proposta de alguns lugares. Eu acho que, lógico, decidindo junto com a minha família, a gente decidiu permanecer por tudo que a gente vinha vivendo e pelo jeito que Bauru acolheu a gente desde o primeiro dia em 2014, quando a gente chegou. Então acho que continuar e permanecer em Bauru, acho que seria fundamental.
Sem dúvida, o Alex é um símbolo, né, do basquete e da cidade de Bauru nesses últimos 10 anos aí, né, que ele defendeu a equipe. Teve uma passagem curta de uma temporada pelo Minas, mas logo ele voltou porque simboliza muito, né, o Bauru Basquete aí desses últimos 10 anos, talvez a virada de chave do Bauru Basquete, né, quando teve o patrocínio da Pascoaloto ali, né, que foi quando ele chegou. Foi uma virada de chave, acho que também para o próprio projeto, né? Quando o projeto conseguiu aí não apenas ter uma forte torcida, né, apaixonada já desde a época do ginásio da Luso, mas começou também a ter conquistas, né? E então a partir do Alex, assim, acho que é um grande representativo desse momento do Bauru Basquete, claro, né? Muito merecida então essa homenagem do cidadão bauruense Alex Garcia. E chega ao fim o Diário do Brasil desta quarta-feira. Veja as reportagens em nossas redes sociais. Camila Fernandes chega com mais informações na edição da noite. Já eu agradeço pela sua companhia, tenha um ótimo dia e até amanhã.